Olá! Hoje nós vamos falar de um assunto bem delicado, é um outro traço de caráter, é um traço de caráter que vai acumulando peso nas suas costas, ele se sente muito humilhado e tudo isso começou lá quando era bem pequenininho no desfraude. Mas antes, vamos fazer um alinhamento aqui para lembrar como tudo isso começou, tá? São 5 traços de caracteres e começou lá no útero, o bebê na barriga da mãe. Foi quando o primeiro traço de caráter foi estimulado ali. Como é que funciona isso? Quando, através da medula espinhal, tá, do sistema nervoso, vai acontecendo, quando a criança está lá na barriga da mãe, começa a mielinização. O que é isso? É como se fosse uma capa envolvendo ali nessa medula espinhal, nesse sistema nervoso, que começa aqui, tá? E vai descendo até lá embaixo no cóccix, no esfíncter anal, tá ok? Onde acontece o esfíncter anal. Então, são 5 fases que vai tendo vai modulando isso, e conforme vai acontecendo cada traço de caracteres, cada traço de caráter, ele desenvolve, ele acontece numa dor, tá? E através dessa dor, ele vai encontrar mecanismos para se defender no mundo. E através desses mecanismos vem o recurso. Então, toda dor traz um recurso. Para cada traço de caráter aqui, tá? Vai ser desenvolvido uma dor, existe o sistema da dor, e depois vai vir o recurso. Nós falamos no vídeo anterior sobre essa fase da amamentação. Hoje nós vamos falar da fase do desfraude, que acontece por volta de 2 anos e meio a 3 anos e meio, tá? Por que nós estamos falando, por que eu estou falando para vocês desses 2 traços de caracteres, que é o da amamentação e do desfraude? Porque são esses 2 traços de caráteres que desenvolve mais quando está na dor, ele engorda mais, tá? Então, quando ele está na dor, a tendência que ele tem é engordar. Lembrando que nós temos todos esses 5 traços de caracteres, tá? Cada traço de caráter é desenvolvido numa fase da vida dessa criança dentro do desenvolvimento humano, que vai desde a barriga até quando a criança completa 5 anos, tá? E o que acontece com esse traço de caráter que é do desfraude? Como eu falei para vocês, é nesse período de 2 anos e meio, 3 anos e meio. Como é que acontece isso? Como é que você sabe que a criança está preparada para o desfraude? Quando a criança ela consegue subir e descer escadas, se equilibrando nas 2 perninhas, sem apoiar em nada, sem segurar em nada. Então, ela já começa aí a ter essa sensação do esfíncter anal dela. Por que ela passa por esse processo? Porque antes, essa criança, ela não consegue ter essa sensibilidade de entender que alguma coisa precisa sair. Porque nessa fase, o que vai acontecendo? Ela faz cocô e xixi na fralda e tá tudo bem. Às vezes pode estar incomodando porque fica molhado, começa a assar, mas ela não tem essa percepção de que existe alguma coisa, essa sensação de que alguma coisa precisa sair. E quando o esfíncter anal, ela começa a ter essa sensibilidade, ela já percebe essa sensação e aí ela consegue
segurar. Então é neste momento que a criança está preparada para o desfraude. Então é muito complicado quando você faz o desfraude antes, né? Porque o esfíncter ainda não tá pronto ali, ela ainda não tem essa sensibilidade, essa percepção e essa sensação de que ela precisa ir no banheiro, ela consegue segurar o xixi e o cocô. Então, se você antecipa esse desfraude, você acaba prejudicando aí uma série de coisas na sensação da criança, porque principalmente vem esse traço da dor que é da humilhação. Por quê? Por que é da humilhação? Porque quando a criança ela tá ali, ela começa a andar, ela começa a falar as primeiras palavras, o adulto, na concepção dele, ele acaba exigindo que essa criança já saiba que está fazendo cocô e xixi para avisar para ir no banheiro. Só que ela não tem essa percepção ainda, se ela não consegue ter, você consegue perceber ela subindo e descendo a escada sem segurar em nada, isso significa que o esfíncter anal já quando tudo isso e ele já julga que a criança, por ela andar, por ela falar, ela já tem que saber que está com vontade de ir no banheiro. Só que ela não sabe isso ainda. E aí o que acontece? As pessoas que estão à sua volta, à volta daquela criança, e os adultos e os pais, acabam impondo naquela criança que ela já deveria saber que está com vontade de fazer cocô e xixi. Porque ela já sabe andar, ela já sabe falar, algumas bastante, já tem um vocabulário um pouquinho maior. Então, ela se sente humilhada ali. A sensação que a criança tem do que está acontecendo no mundo à sua volta é que ela está sendo humilhada, que ela só faz coisa errada, que por causa daquele cocô, a atenção para ela foi de repreensão. Antes, os pais, eles elogiavam, brincavam com as gracinhas que essa criança fazia. Tudo era o bebê lindinho da mamãe, o bebê lindinho do papai, a princesinha do papai, a princesinha da mamãe, ou o príncipezinho da mamãe. Percebe isso? Faz sentido para vocês? Então, o que acontece? Essa criança, antes ela tinha muitos elogios. Agora, ela começa a ser repreendida pelo que ela faz. E isso não é legal. Ela não se sente bem com isso. E aí, o que acontece? Às vezes a criança faz cocôzinho ali, ou faz xixi, e aí tem um irmãozinho ou uma irmãzinha que fala: ai, credo, que fedor! Mãe, corre aqui! O fulaninho fez cocô, ai, que fedido! E aí a mãe ou o pai fala: credo, quanto cocô, que coisa mais fedida, não sei o quê. Na percepção dessa criança, ela começa a entender: poxa, fiz merda outra vez. Eu só faço coisa errada. Meu pai e minha mãe só chamam atenção. Eu tô incomodando. Eu tô só fazendo coisa errada. E aí o que essa criança faz? Ela se tranca. Ela tranca. A única coisa que ela tem controle nesse momento, já que o esfíncter anal ainda não tem essa sensibilidade, ela ainda não se conectou, não está bem desenvolvido ainda, ela não consegue ter essa percepção de segurar para ir até o banheiro. O que ela faz? Qual é o recurso que ela tem naquele momento ali? O que ela consegue controlar naquele momento? O bumbum, a musculatura do bumbum. Então ela pega e trava o bumbum. Porque assim ela sabe que se ela trancar o bumbum, se ela apertar o bumbum, não vai sair nada. E ninguém vai dar bronca nela. E ela não vai ser humilhada. Percebe a sutileza disso? Faz sentido para você? Já passou por isso? Já fez isso com a sua criança? Começa a perceber, a observar o corpo, o formato do corpo dessa criança.
E aí o que que acontece? Ela tranca essa musculatura do bumbum e automaticamente ela vai trancar todos os músculos dela. Então, ela vai trancar aqui também. Ela vai ter o ombrinho mais caidinho. Por quê? Porque aqui vai vir o peso. É onde ela vai carregar o peso. A musculatura dela, o corpo vai entender, a mente dela vai entender que ela precisa criar um mecanismo de defesa. Então o corpo, ele vai ter um formato mais firme. Por quê? Porque ele tem que aguentar tudo isso. Então, vão ser aquelas crianças mais quadradinhas, com a musculatura mais firme, mais quadradinhas. O bumbum vai estar sempre contraído, mesmo que ela não tenha vontade de fazer cocô e xixi. Ela vai, automaticamente, ela vai contrair. Por quê? Porque ela quer se prevenir. Para que ela não faça merda. Para que ela não estrague tudo. Então, ela vai começar a perceber mais os detalhes. Ela vai começar a se prevenir para que nada dê errado. Ela vai começar a se prevenir. Então, ela vai calcular, ela vai ver os detalhes. Então, ela entende que se ela ficar com o bumbum trancado, ela não vai fazer cocô. Não vai atrapalhar ninguém. E às vezes isso pode até prejudicar no funcionamento intestinal da criança mesmo, né? Às vezes o cocô fica mais travadinho ali, demora mais para sair, porque ela fica trancando. Porque na percepção dela, aquilo não é bom. Aquilo não agrada aos adultos. Aquilo incomoda as pessoas. Então, a partir daí, ela começa a moldar o cérebro, a mente dela, começa a moldar esse corpo, criando uma defesa, um mecanismo de defesa para esse tipo de situação. Então, essas crianças acabam ficando mais quadradinhas, tem uma musculatura mais firme, uma pele mais densa, mais grossa. E tudo isso começou no desfraude. Vamos fazer um alinhamento aqui. O legal é que isso começou, esses 5 traços de caracteres, começou lá na barriga. E hoje nós estamos falando desse do desfraude. Tudo que vai acontecendo em cada traço de caráter, cada um vai desenvolver conforme o ambiente, o que está acontecendo no mundo externo e a percepção que essa criança está tendo. E a partir daí, vai acabar se acentuando mais do que o outro. E aí um vai ter mais porcentagem do que o outro. Mas nós temos todos esses 5 traços de caracteres nós temos, e vamos passar por cada fase desses 5 traços de caracteres e vamos levar isso para o resto da nossa vida. Tudo começou através de cada fase, através de uma dor, e essa dor traz os recursos. O que cabe é a gente observar as crianças e conduzir essas crianças a não ficar na dor, a usar o recurso. Se você consegue criar um ambiente seguro para essa criança, observar isso que está acontecendo com ela, perceber que o corpo dela está sendo moldadinho ali, está acontecendo entre 2 anos e meio e 3 anos. A última fase é os 5 anos. E aí você começa a perceber que essa criança, falando desse traço de caráter aqui, que acontece lá no desfraude, que a gente falou, acaba criando essa musculatura mais densa, mais pesada, mais quadradinha, ombrinhos, ele acaba também franzindo bastante aqui, uma cara mais fechada, não é de se envolver muito porque ele precisa de segurança. Então é um traço que ele precisa ter esse ambiente de segurança. Ele tem que confiar nas pessoas, porque uma das coisas que ele também vai fazer, além de travar essa musculatura do bumbum,
E às vezes inconscientemente, porque lembra, é um mecanismo de defesa. Ele vai trancar aqui, ele tranca a musculatura aqui e ele tranca o maxilar também. Ele vai trancar aqui. Que é daí que também vem o bruxismo na criança. Às vezes os dentinhos não estão bem alinhados e ele trava. Por quê? Porque ele não quer falar, porque pode ser que ele fale coisa que não deve. Se ele não tiver seguro ali, se ele não confiar nas pessoas que estão na frente dele, ali do lado dele, ele vai travar a boquinha. Trava. E até o sorriso dessa criança vai ser assim, ó. Vai ser travado aqui. Por quê? Porque eu não posso demonstrar. Ele não vai querer demonstrar os sentimentos dele. Ele não vai querer demonstrar o que ele sente e o que ele acha de tudo isso. Por quê? Porque pode ser que ele fale merda. Pode ser que ele fale coisa errada. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão julgar ele. As pessoas vão humilhá-lo. Então ele prefere ficar quieto. Ele prefere se isolar. Quando essa criança está na dor, ela vai se isolar. Por quê? Se ela se mostrar, se ela falar alguma coisa, ela pode fazer alguma coisa errada. E aí, ela prefere ficar quietinha no canto dela, sem falar nada. O corpo inteiro vai estar travando. O maxilar vai travar. Percebe que coisa... são sutilezas que a gente... Para saber disso, a gente precisa observar bastante. Precisa observar como essa criança é. E tem outros fatores também que vai ajudar a identificar esse traço. São crianças, esse traço de caráter, ele acaba desenvolvendo alguns recursos. Lembra, ele está na dor. A dor dele é a humilhação. Por quê? Porque no desfraude, ele fez cocô na calça. Ele não conseguiu segurar esse cocô, esse xixi. Então ele travou tudo. Esse traço de caráter, o recurso dele, se você consegue alinhar, observar e trazer essa criança para o recurso, você consegue tirar ela da dor. Essa criança, ela tem o poder do recurso dela, que é um poder que vale ouro. Ela é extremamente organizada, ela planeja, ela vê o detalhe do detalhe, ela consegue observar as coisas que estão à volta dela nos mínimos detalhes, coisa que às vezes você pode nem perceber, mas ela percebeu. E às vezes em situações assim, bobas, ela vai conseguir perceber o detalhe do detalhe. E por que isso? Porque para ela se prevenir, para ela cria esse mecanismo de que eu preciso observar tudo, eu preciso planejar tudo para não dar merda, para não fazer nada errado. Então ela acaba sendo assim, ela é muito boa na execução assim de planejar, de organizar. Para vocês terem uma ideia, a minha filha Sofia, ela tem esse traço de caráter bem acentuado e ela é metódica. Então, a forma como dobrar a roupa, a forma como arrumar, e se não fica do jeito que ela quer, ela chora, porque aí junta com outro traço de caráter, ela se sente humilhada ali, porque não conseguiu fazer aquilo, executar aquilo daquele jeito. Se tá numa roda, por exemplo, uma roda de crianças assim, num programa de férias, por exemplo, essa criança que tem esse traço de caráter, ela jamais vai entrar de supetão e já participar na roda ali, já brincar. Não, ela não vai entrar na roda.
ela vai ficar observando. Ela vai olhar para ver se essa roda, primeiro, se ela conhece alguém, ela vai ver se é seguro, ela vai medir todos os detalhes, ela vai fazer toda a prevenção se ela deve ou não entrar naquela roda. Porque se ela entrar naquela roda, ela pode fazer errado, ela pode tropeçar. E aí alguém vai tirar sarro da cara dela. Ah, você errou, haha, você errou. Quantas vezes a gente não já viu criança fazendo isso? E se aquela criança que foi ali, e foi sem intenção, tá, gente? Esse humilhar a outra criança não é às vezes de propósito, às vezes é sem querer, às vezes porque a criança se sente assim com o que está acontecendo no externo dela. Ela se sente humilhada. E aí o que acontece com essa criança? Ela vai chorar, ela vai sair da roda, ela não vai querer mais participar de roda nenhuma. Então, às vezes a gente nós pais tá numa roda ou vai por um aniversário e já quer que a criança chegue, já sai correndo e vai brincar e abraça os amigos. Se ela tem esse traço de caráter, que é do desfraude, no período do desfraude, que são mais quietas, mais quadradinhas, mais densas, ela não vai fazer isso. Ela vai ficar grudado em você, na sua perna, no seu colo. Ela vai observar o ambiente e vai ver, primeiro, se você vai ficar por ali, se ela precisar. Ela vai ver se é seguro esse ambiente. E aí ela vai se soltando aos poucos. Então, cabe a nós, pais, observar isso e ter calma e deixar a criança no tempo dela para ela entrar. Primeiro dia de aula, num ambiente estranho para ela. Tem criança que entra e vai, outras não. Por quê? Porque depende de cada traço de caráter que cada criança foi desenvolvendo. Então tem os picos, os que são mais acentuados nesses 5 traços, tá? Acontece que essa criança, como é que essa criança começa a suportar tudo? Bom, beba uma aguinha. Essa criança, ela vai suportar tudo em momentos assim, em que, por exemplo, os pais acabam falando para essa criança, por exemplo, a mãe vai desabafar com essa criança que o pai fez isso, fez aquilo, que quando ela estava na época de mocidade dela, era muito melhor, não sei o que, pronto. Ela vai olhar para aquilo e vai falar, poxa, então quer dizer que se eu não existisse, nada disso estava acontecendo. Aí a mãe começa a reclamar do pai. O que essa criança vai fazer? Ela vai pegar aquilo para ela. Ela vai absorver aquilo para ela. E ela vai tentar, de alguma maneira, ajudar essa mãe. Ou o pai que vem e reclama da mãe, que a mãe não faz isso, que a mãe faz aquilo. Ou começa a reclamar do trabalho. O que acontece com a criança? Ela começa a absorver. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar depositando o nosso lixo, tá? Os nossos problemas para a criança. Então, quando aconteceu um fato assim, sem querer escapou, falou alguma coisa, você pode virar para a criança e deixar bem claro com ela. Sim, a mamãe tá com problema lá no trabalho, com o meu chefe lá no trabalho, mas não se preocupa, isso é um problema da mamãe e a mamãe resolve. Tem que ficar claro para essa criança quem é que vai resolver essa parada, quem é que vai resolver esse problema. Ah, o papai perdeu o emprego, não sei o que, não sei o que. Não se preocupa, isso é um problema do papai e da mamãe, nós vamos resolver. E é isso. Por quê? Porque senão a criança absorve aquilo e ela acha que ela tem que resolver. Porque os pais não estão felizes. E às vezes ela acha que aquele é um problema dela, que é culpa dela.
Por quê? Ela vem de um traço de caráter, de um período do desfraude, aonde a dor é a humilhação. Então, tudo que acontece em volta é minha culpa. Minha culpa, minha culpa, minha culpa. Eu que tô errado, eu que falei demais, eu que fiz merda, eu que fiz merda, eu que fiz merda. Percebe isso? Faz sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido? Observa a criança que você tem dentro de casa e vê se ela não está seguindo esses padrões. Observa você e as pessoas que estão à sua volta se não tem esse tipo de dor, esse tipo de padrão. Porque aí ela vai ficar na dor dela. Ela vai estar carregando coisas que não são dela. E às vezes também, conforme essa criança vai crescendo, aí alguém fala de algum problema, o que essa criança vai fazer? Ela vai absorver aquilo e ela vai guardar para ela. O outro traço de caráter, que são os mais cheinhos, mais redondinhos, mais bochechudos, que são mais sensíveis, sentimentais e adoram se comunicar, eles vão pegar, são esponjas também, eles vão pegar esses sentimentos, essas dores e vão espalhar. Eles não guardam para eles. Já esse traço de caráter que foi aqui no desfraude, a tendência dele é guardar. Ele vai guardar. Ele não vai pegar isso e depois soltar. Toda merda que for despejada nele, todo lixo que entrar pelos ouvidinhos dessa criança, ela vai guardando, ela vai guardando, ela vai guardando como um depósito. E problemas que nem são dela. Ela é uma criança. E aí ela fica preocupada porque tá tendo um vírus, não sei o quê, tá preocupada porque o pai e a mãe não estão conseguindo trabalhar, tá preocupada. Ela começa a se sentir, achar que ela é culpada. Ela começa a se responsabilizar por isso. Então, o que ela faz? Ela quer carregar todo mundo, ela começa a colocar todo mundo aqui. E quanto mais ela vai pondo peso aqui, mais o ombrinho dela vai caindo e mais a mente entende que o corpo precisa de força para suportar tudo isso. Então, o que acontece com essa criança? Ela engorda. Por quê? Porque ela precisa ser forte. Ela precisa suportar tudo isso. E ela suporta em silêncio. Ela não fala nada. Ela fica guardando ali para ela. E como ela é muito sensível também, ela vai absorver. E quanto mais ela vai absorvendo, mais ela vai achando que o problema é dela, mais as pessoas vão jogando as coisas em cima dela, ela vai ter que crescer para suportar esse peso todo. E ela vai engordar, mesmo se ela comer pouco, porque ela precisa de um corpo forte, uma tora, ela vira uma tora, é firme, a musculatura é dura, porque tem que carregar todo esse peso. Só que tem uma hora que precisa sair, né? Tudo que entra tem que sair. Da mesma forma que ela tentou segurar o cocô, travando a musculatura do bumbum, ela trava todo o corpo dela para aguentar esse peso que foi caindo em cima dessa criança. E quando adulto acontece isso também. Lembra? Esses 5 traços de caracteres, eles vão para a vida toda. Então, se esse traço de caráter aqui, que aconteceu no desfraude, ele foi bem acentuado, essa pessoa vai levar isso para a vida. Então, são aquelas pessoas que vão suportando. E aí as outras pessoas vêm e começam a despejar os problemas. Ah, não se preocupe, ele é forte, ele aguenta. Ele suporta tudo. Ele é forte. E essa criança e essa pessoa adulta, e ainda acham legal, pô, nossa, eu sou forte, eu suporto tudo. Que tem essas mães, mulheres maravilhas, né, que não pedem ajuda para ninguém e vão suportando e vão carregando.
E aí o que acontece? Uma hora explode. Parece uma panela de pressão que vai aguentando, aguentando e quando vê ela explode. Quando ela explode, vai para todo lado. Quando esse traço de caráter explode e tem uma frequência de explodir, tá? Ele vai atingir todo mundo que está à sua volta. E quando ele explode, vem o sentimento de raiva e medo. Quando ele tá com a raiva, o que ele faz? Ele não quer ser humilhado, então ele pega e humilha os outros. É aquela criança que ela foi humilhada, o que ela faz? Ela vai lá e vai humilhar o amiguinho. Vai dizer alguma coisa pro amiguinho. Por quê? Porque ela tá sendo humilhada, então eu também vou humilhar. Ela paga na mesma moeda. Ou então, aquela criança que foi humilhada, foi aguentando, aguentando, e aí o que ela faz? O medo dela é tão grande que ela começa a se maltratar. Ela entra num recurso de que ela não é boa o suficiente para as pessoas. Então ela entra numa caverna e dali ela não sai. Ela não quer fazer mais nada. Não quer ir para a escola, quer ficar isolada, quer ficar dentro da caverna dela, porque assim ela não atrapalha ninguém. Percebe isso? Está fazendo sentido para vocês? Vocês viram a importância da gente estar observando as crianças, os nossos filhos, os nossos alunos que estão do nosso lado. E de que forma a gente pode ajudar essa criança que tem muito acentuado esse traço de caráter que aconteceu lá no desfraude. A gente pode observar essa criança, ajudar essa criança a ficar no recurso dela. E qual o recurso dela? Primeiro, você vai ajudar essa criança a mostrar para ela que ela escolhe o que ela vai carregar. Então, todas as vezes que alguém vier com algum problema para essa criança, você fala: não se preocupa, isso é um problema dela e ela vai resolver. Ou isso é um problema da mamãe, a mamãe vai resolver. Isso é um problema do papai e o papai vai resolver. Não é seu. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Então, você tira esse peso da criança. E aí você trabalha com ela esse recurso que ela tem, que é do detalhe, da coisa metódica. Ela não gosta de mudar as coisas de lugar. Ela gosta sempre de comer no mesmo prato, de usar as mesmas coisas, de fazer as mesmas brincadeiras. Então, você vai ajudar a acentuar isso e vai trazer coisas novas para fazer parte desse metódico dessa criança. E com muita calma, porque as crianças com esse traço de caráter e os adultos também, eles têm o tempo deles. E às vezes a gente é mais acelerado e quer que faz rápido as coisas, mas ele vai fazer no tempo dele, ele não vai fazer rápido. Sabe por quê? Porque ele é detalhista. Ele vai planejar para não dar nada errado. Sabe aquela pessoa que monta plano A, plano B, plano C? Para que nada dê errado? Porque se esse primeiro der errado, ainda tem essa alternativa, eu tenho essa. É que planeja, monta estratégia. São os detalhes para que tudo dê certo. Então essa criança, ela vai se prevenir nisso. Esse é o recurso dela. Então você vai trazendo as coisas aos poucos. E deixa ela fazer as coisas no tempo dela. Ela é uma ótima executora. Toda tarefa que você der para essa criança, ela vai fazer. E ainda mais se você elogiar. Nossa, como você é bom nesses detalhes. Como você gosta de montar essas estratégias. Como você é detalhista. Como você gosta de tudo organizado. Que coisa boa. Você está elogiando a criança, ela vai trabalhar no recurso dela. E o adulto também. E dessa forma ele se sente num ambiente seguro, ele vai ficar no recurso dele. E quando você precisar, quando você tiver tarefas para essa criança executar, ela vai executar muito bem, como arrumar a cama dela, ajudar a preparar o almoço, organizar os brinquedos dela, fazer as tarefas da escola. Ela vai ser uma excelente executora, desde que ela esteja no recurso dela, certo? Então, vamos observar melhor as crianças, vendo esses detalhes e deixar ela fazendo no tempo dela. Essa criança, ela não gosta de muitos apertões, ela gosta de ter um momento que ela vai te dar um abraço.
Ela é super sensitiva, porque ela é uma esponja, ela vai catar todos os probleminhas, ela vai se preocupar com todo mundo. E aí cabe a você, como pai, como mãe, como educador, mostrar para essa criança que aquilo não é um problema dela, que ela pode escolher o que ela vai carregar aqui no lombinho dela. Que esse elefante não precisa ser tão grande, tão poderoso, porque na hora que explodir, vai voar merda para todo lado. Então, vamos observar nossas crianças. Esse tipo de criança, eles adoram comer comidas cotidianas do dia a dia. E aí você pode, cada dia, estar incrementando com uma coisa para que ele experimente novas comidas. E tudo que aconteceu lá atrás na infância, ele vai trazer, ele vai ter esse registro de memória que vai fazer bem para ele também, de comidas que ele gosta. Brincadeiras, são brincadeiras mais de jogos, que tem esquemas, que tem detalhes, adoram esse tipo. E como eles são mais firmes, mais elefantes, mais pesados por causa de carregar isso, quando você começa a trabalhar no recurso, ele consegue, ele vai emagrecer. Ele não vai ter essa tendência de engordar tanto. Mas esse traço vai ser sempre um traço mais pesado. Então, às vezes não vai funcionar o futebol para esse menino. Mas pode funcionar outras brincadeiras que têm estratégias, que tem métodos, que tem rotina. Ele é muito rotineiro. Ele gosta das coisas sempre nos mesmos horários. E aí é legal, às vezes, mudar uma coisa ou outra e mostrar para essa criança que é bacana, às vezes, dar uma mudada. Mesmo que ela não queira. Experimentar um prato novo, ir para um lugar diferente, fazer uma viagem diferente. Então, cabe a nós, pais, tá observando isso, tá ok? E eu acho que eu falei tudo que o nosso tempo aqui permite. E é isso. Então vamos observar essas crianças que acabam explodindo com muita raiva, quando sentem medo. Vamos trazer essas crianças para o recurso. Vamos parar de despejar os nossos lixos nessa criança, porque assim ele vai crescer um adulto saudável, uma criança saudável para se tornar um adulto saudável. E quem é adulto e tem esse traço de caráter bem acentuado, às vezes tem que parar também de ficar carregando o problema dos outros, o problema dos familiares, né? Quer resolver tudo. E não é assim que funciona. Resolva os seus problemas primeiro. Esteja bem aqui na mente, no seu espírito, no seu corpo, na sua vida, da sua família, para depois poder ajudar as outras pessoas. Não adianta nada você querer ajudar as outras pessoas se você mesmo está precisando de ajuda. Então se ajude primeiro. Como funciona tudo isso? Como é que eu sei disso tudo? Para quem me conhece, sabe. Para quem não me conhece, eu sou contadora de histórias, eu sou produtora e também sou analista corporal e comportamental, que é a minha última formação agora. Eu criei um método que se chama Educando com Histórias e é para ajudar mesmo os pais e os professores a estar orientando a como se comunicar melhor com as crianças. E a análise corporal e comportamental, o que é isso? Através do formato do corpo, foi o que a gente falou até agora desse traço de caráter, o formato do corpo dele, eu consegui entender como é que a mente dele funciona. O corpo tem um formato de como a mente funciona. E como é que a gente calcula tudo isso? Dentro desses 5 caracteres, dessas fases que a criança foi passando, através de um gráfico, de uma ferramenta que é um gráfico, eu consigo olhar para o seu corpo, para as partes do seu corpo e fazer essa análise, aonde eu vou estar pontuando com essa ferramenta. Vou estar pontuando cada traço de caráter e aí ele vai me dar a porcentagem de cada um. E dessa forma a gente consegue entender como é que você funciona para o mundo. Olha que bacana isso.
Olha que legal você entender você, como você funciona para o mundo e como a sua criança funciona para o mundo. Dessa forma, você vai conseguir se comunicar melhor com as pessoas que estão à sua volta e com você mesmo. Você vai criar mais harmonia, entendendo como o outro funciona para o mundo. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente precisa ser quem a gente é. Então, muita coisa que acontece na vida dessa criança e que acontece na sua vida, você vai entender através desse alinhamento do formato do seu corpo, como a sua mente funciona. E esse gráfico é muito legal porque ele vai pontuar e aí você vai entender qual dos traços de caracteres você tem mais acentuado que o outro. E é dessa forma que a gente consegue entender, por exemplo, como essa criança que a gente falou hoje, que tem esse formato do corpo mais denso, mais tora, mais forte, que carrega o peso, que é franzidinho aqui, e às vezes quando explode tem muita raiva, muito medo, porque está carregando as coisas das outras pessoas. E o recurso é o recurso de ser tão sensível nesses detalhes, ser metódico, ter uma organização formidável, conseguir planejar as coisas e conseguir executar. Olha quanta coisa boa que essa dor da humilhação, que foi lá no desfraude, traz de recurso. Então, se você quer saber mais sobre isso, como funciona uma análise corporal e comportamental, como você funciona, quais são os seus traços de caracteres que são mais acentuados, você entendendo isso, você vai entender como a sua mente funciona para o mundo, você vai entender como essa criança que está do seu lado, como a mente dela funciona para o mundo, através dessa ferramenta, através dessa análise corporal. Quer saber mais? Entra em contato comigo, vai lá no meu Instagram, lá na minha bio tem o meu celular, entra em contato comigo e a gente pode combinar aí uma análise, tá ok? Então, amanhã tem outra live super bacana, onde a gente vai estar com a Cleo Bueno, que é a nossa convidada especial, que é a minha convidada especial, que é expert nutricionista, e a gente vai estar falando então desses dois traços de caracteres, que foi lá na amamentação e foi lá no desfraude, aonde ele tem, se ele está na dor, ele tem a tendência a engordar. E amanhã nós vamos estar falando o que você pode fazer para ajudar esses dois traços de caracteres a desenvolver melhor essa relação com o alimento. Então, amanhã, 13h, eu espero vocês junto com a Cleo, tá bom? Um beijo. E quer saber mais sobre análise corporal e comportamental? Entra lá em contato comigo, no meu WhatsApp tá lá na bio. Um beijo grande, obrigada por todo mundo que esteve aqui comigo hoje. Quem perdeu essa live vai estar, indiquem essa live, ela vai estar lá no meu story por 24 horas e depois eu vou colocar lá no meu canal, no meu canal do YouTube, Drica Rossi. É só entrar lá, se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. Uau, quanta coisa eu falei! Te espero amanhã, nesse mesmo horário e com a Cleo Bueno, nutricionista. Um beijo grande, gente, e até a próxima live. Tchau!